E eu acho que a espiritualidade é um pouco isso aí, esse grande desafio desse terreno tão que a gente não enxerga bem por onde caminha e que é tão fundamental. Bom, qual é o objetivo do nosso encontro? Primeiro, nos apresentar, né, dizer quem somos, mas mais do que isso, cada um falar um pouco o que quiser falar, muito aberto, né, bem informal. Assim, dizer, já falei mais ou menos como é que a gente se comporta, como é que a gente caminha, mas o que a gente quer saber é de que forma vocês podem nos ajudar, que a gente possa crescer mais, melhorar mais e tornar um grupo melhor, maior. Tanto do ponto de vista do encontro enquanto pessoas, né, nessa sintonia da espiritualidade, da doença cardiovascular, mas também de um modo geral. Mas, assim, em termos de pesquisa, Rosário já está nesse caminho, né, fazendo um trabalho fantástico, um trabalho da tese dela, de pós-graduação, sobre meditação com médicos, e a gente está trabalhando com alguns projetos, mas, assim, a contribuição que vocês possam nos dar, com certeza, vai ser muito útil, tá? Podem falar se alguém tiver algum projeto, pode falar alguém se tiver alguma dúvida. Se a gente passa assim pela minha cabeça a gente fazer no futuro, quando acabar essa loucura que a gente está vivendo, a gente pode fazer um projeto multicêntrico, né, com pessoas de outros lugares, dentro de uma metodologia que a gente acordar, para que a gente possa caminhar aí nesse caminhar nessa trajetória de produzir alguma coisa. Eu acho que já tem bastante, nós já somos bastante consolidados enquanto grupo e já tem muita coisa sendo produzida. A gente pode botar a cara da gente. Então, dito isso, eu volto a palavra para a Mila e para a Rosário, para que, né, através de chat ou de quem for, a gente possa caminhar, ok? Camila, então, né? Então, boa noite, pessoal. É que a gente vai fazer só um breve apanhado dessa trajetória da gente nesses últimos 3 anos, né? Quando começou a ideia do Ginca Bahia, Acess Bahia, e que tivemos esse evento na Faculdade de Medicina, do Terreiro, que consolidou assim, o início do Ginca. O GINCA, né, o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, como todo mundo já sabe, filiada à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Passa aí, Rosário. Atualmente, a forma que nós nos contactamos com mais facilidade que na mídia, que é o WhatsApp mesmo, a gente tem um e-mail em que a gente faz só a ficha, assim, uma breve ficha, para ter cadastrado o nome dessas pessoas, com e-mail, com tudo para o contato, mas o que a gente tem usado realmente, o que ficou basicamente foi o grupo de e-mail, que conta hoje com 44 participantes, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, religiosos, arteterapeutas. O grupo ele é aberto para participantes interessados nesse tema. Né? Pode passar, Rosário? Na comunidade baiana, né, esse grupo, eles poderão participar desses eventos abertos que nós temos, de trabalho de pesquisa e de intervenções relativas a tratamento ou prevenção ou promoção da saúde. Pode passar. Temos o canal no WhatsApp, né, e um canal do YouTube, em que a gente tem algumas coisas bem legais, como os protocolos de pesquisa, né, os questionários, que nem sempre são fáceis de achar nos trabalhos. Quando a gente encontra, a gente tem que sair procurando dentro do trabalho. Então, a gente tem já esse material separado no Drive, justamente visando, né, que é Rosário que está muito à frente dessa parte de pesquisa, para quem tiver interesse ou tiver propostas de trabalho, a gente vai costurando isso, a gente já tem isso pronto. Nós tivemos, ao longo desses 3 anos, em vários encontros científicos, nós temos encontro do Grupo GENCA e participamos dos encontros de outros locais, de sociedade, de Congresso Baiano, brasileiro, etc.
Então, nós temos essas atividades locais, do GENCA e dos encontros. Então, só para vocês terem uma ideia, nós realizamos 10 encontros, né, com palestrantes. Pode passar, Rosário? Então, isso aí não precisa, a gente colocou só a título mesmo de ilustração, as datas desses encontros, né? Não sei se vocês não estão vendo as datas dos encontros e o que foi discutido e os facilitadores, né? E o número de participantes ao longo de 2017 até 2019. Esse ano a gente não teve nenhum encontro. Pode passar, Rosário? Aí é só, né, ilustrando os nossos encontros. Esse foi de novembro de 17. A gente discutiu, foi a Alessandra, o professor Marcos Welby também falou de psiconeuroimunologia, já esse foi encontro em 2019. Pode passar. Outro encontro com Cláudio, que nos brindou com essa palestra. Pode passar. Está ilustrando. E a participação nos congressos que o GENCA Bahia tem feito, participantes do GENCA ou da organização ou participantes do grupo. Pode passar. Tem um monte de encontro aí que a gente participou, pode passar. Encontros e congressos, teve esse, né, no Instituto Feminino, com o Beto, né? Pode passar. Isso aí é a listagem, né, completa dos eventos que a gente participou de 2017 para cá. Né? Esse acervo no pendrive que a gente falou. Temos também nesse pendrive vários artigos e publicações para quem tiver interesse de acessar esses questionários que eu tinha falado, que são, né, difíceis de encontrar para utilização na clínica e para pesquisa. Pode passar. E, principalmente, assim, uma coisa importante que eu queria trazer para a gente são essa troca de trabalhos de pessoas que têm interesse em fazer trabalhos científicos com esse tema e que é bom que a gente faça essa costura de trocas, porque às vezes a gente tem um projeto, mas está faltando, por exemplo, os pacientes, ou está faltando os preceptores que possam aplicar determinados questionários, então essa troca é importante. Tem 2 trabalhos em curso, né? Esse que é de espiritualidade e religiosidade e o trabalho com meditação, né? Em reabilitação cardiovascular. Pode passar, Rosário vai falar mais do trabalho. Esse é um trabalho em busca de parceria, né? Associação de religiosidade e espiritualidade com sintomas de depressão, ansiedade e estresse psicológico em profissionais de saúde na vigência da pandemia, né? Esse foi um trabalho que a gente... Não, esse trabalho é o que a gente está em busca de parceria, né, Rosário? E tem o Travessia, passe aí para ver se ele está aí. Efeito da meditação, é esse aí que a Rosário vai falar. A gente fez, né, um projeto piloto que foi muito bacana. A gente viu Maria Lúcia, que está aqui também, tivemos a oportunidade de participar com o Rosário, que coordenou esse trabalho. E ele tem, né, uma proposta de ser um trabalho maior. O Rosário vai falar sobre esse tema que foi muito legal. Pode passar. Eu acho que é isso, né? É só um apanhado rápido também, para não ficar cansativo, do que aconteceu nesses últimos 3 anos e do que o GENCA participou e o que tem intenção de continuar fazendo. Né? E é muito interessante que vocês também tragam ideias, propostas e vamos reabilitar nossos encontros, né? Que eu acho muito importante para a troca de ideias. Ok, vou seguir então, vou compartilhar aqui. Então, falar um pouquinho desse trabalho. O Travessia foi uma iniciativa de voluntariado do Centro de Biossíntese da Bahia. No início da pandemia, os psicoterapeutas do Centro de Biossíntese da Bahia sentiam que precisavam fazer alguma coisa. A gente não sabia direito o que, e aí montamos um grupo e resolvemos começar um trabalho de acolhimento apenas, não era um trabalho de psicoterapia,
online, mas era um trabalho de acolhimento, de escuta nesse momento em relação às angústias e às dificuldades. O trabalho foi desenhado inicialmente para profissionais de saúde, mas logo se sentiu a necessidade de expandir para a população de uma maneira geral. Esse trabalho teve início em abril e ele está em curso, mas está finalizando agora em agosto. E aí, falar um pouquinho da biossíntese, que talvez não seja uma linha de psicoterapia conhecida pela maioria dos colegas que estão aqui, mas a biossíntese é uma linha de psicoterapia de abordagem corporal neo-reichiana. Ela é reconhecida pela Associação Europeia de Psicoterapia, pela Associação Europeia também de Psicoterapia Corporal. E o criador da biossíntese continua vivo, está aí, continua criando, mas ela vem sendo construída ao longo desses 50 anos e ela tem um olhar sobre o corpo, mas ela tem um olhar também sobre dimensões não físicas e, portanto, dimensões transpessoais. A biossíntese busca contemplar essa multidimensionalidade do ser humano e com foco na busca por reintegração daquilo que foi partido, segmentado ao longo da vida pelas diversas situações traumáticas e conflituosas pelas quais a gente passa, e a ideia da biossíntese é o restabelecimento do fluxo da energia vital. Uma das intervenções um dos tipos de intervenção propostos pela biossíntese é a meditação. Por isso, nós criamos, então, a pedido de uma preceptora do Hospital das Clínicas, um trabalho voltado exclusivamente para médicos residentes. Ela, sabendo do nosso trabalho de voluntariado, ela nos procurou e disse: olha, eu estou com médicos residentes que estão sofrendo muitíssimo nesse momento, não sei o que fazer com eles, e a gente queria que vocês criassem um trabalho para ver como é que fazia para atendê-los. E aí nós criamos esse trabalho online, acolhemos 11 médicos residentes no período de maio a julho de 2020. Esse trabalho teve características muito interessantes, porque, assim, foi um trabalho longo, supostamente, um trabalho totalmente online. Nós nunca vimos esses residentes pessoalmente, nós os conhecemos através do computador. Um trabalho de 12 encontros semanais, aproximadamente 60 minutos de duração cada, muitas vezes 90 minutos de duração. E o trabalho 12 encontros, um por semana. 12 encontros, um por semana. Dois grupos. Esses 11 residentes, eles foram divididos em grupos, um grupo de 5, outro grupo de 6 residentes, que se encontravam em dias diferentes. E os trabalhos eram conduzidos por 3 duplas de facilitadores, sendo sempre um psicoterapeuta da biossíntese e um médico com experiência em meditação. Essas duplas eram fixas, mas elas não eram fixas em relação aos residentes. Elas se alternavam. Então, uma dupla atendia um grupo da terça-feira, hoje, por exemplo, e outra dupla atendia o da sexta, mas aí já uma terceira dupla iria atender o da... Então, as duplas eram fixas, mas os grupos atendidos eram alternados em dias de semana diferentes.
Esses são os dados gerais dessa população. Então, a idade média de 29 anos predominou o sexo feminino, a maioria deles era solteira, a maioria deles se formou em 2018, então a maioria está de R1 para R2, tá, nessa faixa, todos de pediatria, todos do Hospital das Clínicas. A grande maioria desses residentes trabalhava na linha de frente do atendimento à Covid ou, eventualmente, atendiam portadores de Covid-19. Eles tinham, grande maioria, uma carga horária semanal de 40 horas, mas atendiam poucos pacientes, no sentido menos de 20 pacientes por semana, porque a maioria deles trabalhava dentro do Hospital das Clínicas e uma boa parte com os pacientes internados, então não havia muita variação de pacientes por médicos. Nenhum deles tabagistas, a maioria não praticava exercício físico, a maioria não tinha experiência prévia nenhuma com meditação e a maioria deles não estava em acompanhamento psicoterápico no momento que iniciou o trabalho. E aí, o que nós fizemos? Nós aplicamos, embora que tudo isso que eu estou falando aqui era só o grupo de voluntariado, não tinha uma ideia inicial de ser um trabalho de pesquisa, e não é, nós não fizemos grupo controle, nada disso, eu estou fazendo aqui uma descrição do que aconteceu e que acabou gerando a ideia de realizarmos um trabalho de pesquisa. Então, ainda assim, para nós termos uma ideia mais quantitativa, nós aplicamos no início do trabalho uma escala, que é o DAS-21, que é uma escala de depressão, ansiedade e estresse, com 21 perguntinhas. E nós aplicamos o trabalho no grupo e nós repetimos esse mesmo questionário no final do trabalho. Como não era, o propósito não era pesquisa exatamente, vocês veem que alguns residentes não responderam a primeira, alguns não responderam a segunda, então, claro que essa avaliação ficou um pouco prejudicada. Mas essa escala, ela tem pontuações diferentes para cada condição de ansiedade, de estresse e de depressão. Observe, então, aqui nesse slide, o que nós percebemos e que nos assustou muito quando fizemos contato com isso, logo de saída. Nesse questionário inicial que nós aplicamos, nós detectamos que 77,8% dos nossos residentes tinham ansiedade extremamente severa, que 100% deles tinham, segundo essa escala, que não é uma escala diagnóstica, é uma escala de rastreio de sintomas, mas detectamos que 100% deles tinham sintomas de estresse extremamente severo e que 55,6% dos nossos residentes tinham sintomas de depressão extremamente severa. Isso, claro que quando fizemos contato com isso, a gente se assustou bastante, mas apostamos no trabalho, um grupo muito harmônico, então 6 colegas maravilhosos, e nós fomos construindo o trabalho enquanto ele foi acontecendo, na verdade, a partir das demandas. Tínhamos como base as ideias da biossíntese, as ideias dos campos da vida, concebida por David Boadella, mas fomos construindo conforme os encontros iam acontecendo. Claro que previamente, né, a gente fazia assim uns 3, e aí vai acontecer semana que vem, e acontecia mesmo. Bom, então, quando nós, embora seja um N muito, muito, muito pequeno, que a gente conseguiu dos que responderam o DAS-21 inicial e responderam o DAS-21 final, ainda assim, a gente considerou e a gente resolveu fazer uma pequena, a gente aplicou um teste não paramétrico nessas variáveis. Nós vimos que houve uma queda do score de 24 para 11.
Embora isso, certamente, pelo pequeno tamanho da amostra, isso não foi significante estatisticamente. Mas observem que houve redução de sintomas de ansiedade, estresse e depressão em 66,7% dos participantes que responderam aos 2 questionários. A gente nota aqui que algumas reduções são bastante significativas, a gente sai de 14 para 2, por exemplo, sai de 22 para 9, e como nós aplicamos também um questionário qualitativo, nós podemos compreender um pouco como é que, por exemplo, essa pessoa aqui aumentou. Não vem o caso agora, a gente não vai discutir isso, mas embora com a meditação, sim, eventualmente os sintomas de ansiedade, estresse e depressão em algum momento podem sim ser agravados, mas nesses casos específicos aqui, em que houve aumento, foram casos em que as pessoas tiveram falecimento de familiares por Covid, essa pessoa aqui teve Covid, ele próprio, então teve outros fatores aí interferindo nessa, mas ainda assim, bateu na trave aqui o P, né? Claro que não é significante, mas a gente ficou muito animado com esse resultado que tivemos aqui em relação ao DAS 21. Em relação à aderência, a gente considerou que seria aderência, a gente foi bem rígido nisso. O que a gente considerou aderência foi a permanência no grupo do início ao fim. E 100% dos nossos 11 residentes permaneceram no grupo durante as 12 semanas, do início ao final do trabalho. Essa foi a variação de presenças ao longo do tempo, e nós observamos que o percentual médio de presenças foi em torno de 53%, 56% em cada encontro, mas variou dessa maneira ao longo do trabalho, mas todos que iniciaram continuaram no grupo por 12 semanas. Nós fizemos também uma pequena pesquisa sobre o grau de satisfação desses residentes. Vocês observem que foi unânime, tanto em relação à organização geral do programa, quanto em relação ao conteúdo, quanto em relação à metodologia, a relação com os facilitadores e eles em relação às expectativas deles no início do trabalho e no final do trabalho. Todos eles, maioria, não foram todos eles, né, mas ficou em torno de 81,8% muito satisfeito a avaliação deles em relação ao trabalho. E aí, claro que tudo isso despertou a nossa curiosidade. Isso é só um grupo piloto, com 11 participantes, com questionários que não foram respondidos por todo mundo, nem no início, alguns, nem no final. Então, surgiu essa pergunta: será que realmente a meditação, com esta metodologia online, inclusive, terá efeitos sobre os sintomas de depressão, ansiedade, estresse psicológicos? No caso, a gente considerou no curso da pandemia. E esse estudo é um estudo quase experimental, porque naturalmente ele não vai poder ser cego para o participante. Mas nós procuramos, esse é a justificativa, né? Então, a partir desses dados, tanto a Escola Baiana de Medicina quanto o GENCA, participantes do GENCA Bahia, se uniram e criaram um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa, exceto Nila, mas o grupo de pesquisa, eles nem conhecem os facilitadores. Isso é uma coisa bem interessante, porque uma das críticas que a gente lê, uma das limitações dos estudos com meditação, diz respeito ao fato de que quem aplica a meditação, quem em geral é o próprio pesquisador. Então, dentro dessa possibilidade,
Nila não está no grupo de pesquisa, mas como ela é cardiologista, é do GENCA, então é a única pessoa que os pesquisadores conhecem, porque os outros terapeutas, os outros facilitadores, os outros médicos com experiência em meditação nem sequer conhecem os pesquisadores. Então isso acabou ficando interessante em relação a isso. Então, o objetivo desse estudo, ele é um estudo quase experimental, randomizado, cego para os pesquisadores, com grupo de controle, ele foi desenhado para ter grupo de controle, a ser realizado inteiramente online entre agosto e outubro de 2020. Na verdade, ele foi programado para julho, de julho a setembro, mas nós não conseguimos até o momento o número de residentes que precisamos, que foi feito o cálculo amostral para 44 residentes, nós não conseguimos até o momento. Então, nós enviamos uma emenda para o CEP e solicitando que fosse aberto para o Brasil inteiro. Então, essa é uma oportunidade da gente estar dizendo, olha, a gente está aí aberto e querendo e precisando muito encontrar residentes para poder a gente testar essa hipótese. Os participantes, então, como é que a ideia do estudo? Agora é o estudo mesmo. Os participantes serão encaminhados para o trabalho por seus preceptores. Após a assinatura do TCLE, será aplicado o mesmo questionário, o DAS-21, que rastreia sintomas de depressão, ansiedade e estresse em ambos os grupos. Esses grupos serão randomizados, vai ocorrer a intervenção e será reaplicado o DAS-21. Aqui está o desenho do estudo. Então, após a aplicação do primeiro DAS-21, os pacientes serão randomizados por um dos pesquisadores que não tiveram contato com os participantes e que não conhecem, exceto por Nila, sequer os facilitadores. E esse pesquisador, ele vai randomizar os residentes pela data de nascimento e vai encaminhar para um dos facilitadores, que a gente não sabe quem é. Ele vai ter uma lista com os telefones e ele vai dizer, bom, os grupos, então, grupo intervenção e grupo controle serão compostos por fulano, beltrano e cicrano. E aí, então, esses facilitadores irão recrutar o grupo intervenção, vão realizar a intervenção e findas as 12 semanas, será aplicado o DAS-21 nos dois grupos. Então, dos 44, 22 serão controle, 22 serão intervenção. No final, todos, outra vez, será aplicado o DAS-21, os dados serão tabulados e aqueles participantes que ficaram no grupo controle, aí então, depois dessas 12 semanas, receberão também o treinamento em meditação. O estudo já foi aprovado pelo CEP, ele já tem o registro aprovado no REBEC. Os pesquisadores responsáveis aqui estão, né? E esses são os focalizadores, aos quais eu, mais uma vez, agradeço muito, 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 muitos. Esperemos que esse estudo aconteça, nós precisamos de residentes para que ele aconteça, mas se não acontecer, já valeu, já fechou redondo, o primeiro trabalho foi muito lindo, trouxe assim muita alegria para todos nós e a gente sabe que a gente pode dar a nossa pequeníssima contribuição para os meninos, né, para o sofrimento desses meninos e meninos, né, a gente menina. E uma menção muito especial é Eunice Rodrigues, que é a coordenadora do Centro de Biossíntese, que apoiou, nossa mestra, né, foi com quem a gente fez formação, e ela apoiou o tempo todo esse projeto, foi muito bom. Essas são as instituições responsáveis pelo projeto de pesquisa. Ok, Rosário. Muito obrigado. A gente está assim, muito feliz, né? Rosário está com todo o gás e a gente vai dando a contribuição. E assim, antes de eu
a gente começar a discutir esse trabalho, ou qualquer um outro que a gente queira, ou qualquer coisa, eu queria primeiro finalizar a presença do presidente do GENCA Brasil, né, o Dr. Roberto Spocati, passar a palavra para ele fazer as considerações que quiser, super aberto, é uma roda de conversa. Depois a gente passa para o Álvaro Avezum, que é o ex-presidente, também fundador de toda essa história, há cerca de 10 anos, e depois para o Mário Borba, né, que foi o responsável por existir o GENCA Bahia, ok? Então vamos por essa ordem, só para facilitar. Muito obrigado. Eu estou extremamente feliz em, apesar de não estar em Salvador, estar com vocês. Talvez fosse bem mais interessante se não houvesse esse momento de distanciamento e de isolamento. A gente poderia estar sem gravata e mais próximo de vocês, usufruindo a hospitalidade que a gente tem a alegria de ter vivenciado muitas vezes, em especial há 3 anos, quando foi então aquela reunião belíssima de criação do GENCA, que nós entendemos também que a disciplina de espiritualidade e saúde também estava sendo implementada na faculdade. Então, foi, para mim pessoalmente, não só assim a alegria de ver mais um passo sendo dado, né, pelas propostas do GENCA, para mim foi um pouco de puxão de orelha também em relação à criação de disciplina. E nós, na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, só o ano passado que conseguimos fazer a primeira turma da disciplina de espiritualidade e saúde, né? E conforme, né, a querida Rosário disse, nossas crianças, né, eram alunos de primeiro e segundo ano. Então, aquela data me marcou bastante e deu desde aquela época para ver, não é, a força de trabalho da querida professora Lucélia, que a gente já conhecia há mais tempo, e aí então uma interação que cresceu com o Rosário, com o Nila, e vemos outros colegas aqui também com bastante empolgação e muita capacidade de trabalho. Talvez eu não fizesse agora nenhuma, não sei se vamos discutir o que já foi visto do trabalho, mas um pouco do que nós temos feito no GENCA. E quando falamos nós, felizmente estamos aqui eu, não é, professor Álvaro e professor Mário, né, que eu tenho uma outra felicidade de tantos anos estar compartilhando, não é, o aprendizado deles. São, né, permito tornar público, dois irmãos de coração, dois irmãos de fé, dois irmãos de espiritualidade e que me fortalecem tremendamente, a quem eu me socorro, né, aos quais eu me socorro com regularidade impressionante e sempre recebo muito. Então, o que o GENCA fez desde a primeira ideia de professor Álvaro em 2011, a primeira reunião em Recife, o GENCA de 2013, não é, eu tenho procurado estar sempre com eles e tudo que aconteceu é o trabalho deles, né? Em 2019 foi um ano extremamente importante, porque eu acho que fechou o capítulo 1, ou o tomo 1, livro 1, GENCA, que foi a construção de uma ideia, mas a desconstrução de preconceitos, de estigmas, e o GENCA deixou de ser uma reunião sectária e transcendeu, que a palavra acho que é boa também, para a realização de parte do capítulo de prevenção. Ter a diretriz de prevenção brasileira como a primeira diretriz, trazendo um capítulo, e não a professora Lucélia também deu a sua contribuição de espiritualidade e saúde, foi um marco assim, extremamente relevante. Deu uma projeção, deu uma respeitabilidade, deu uma visibilidade de mídia geral, mas também de parcerias, né? E isso a gente consegue perceber ao longo desse ano, não é, que essa projeção do GENCA, ela atingiu outros cenários e isso está se traduzindo em mais trabalho.
Uma das frentes que se abriu com isso, e essa visibilidade, e esse momento, então, não é, de isolamento, de pandemia, muitas regionais não é, têm sido demandadas para as reuniões de espiritualidade, saúde e enfrentamento em tempos de Covid. Nós sabemos de diversas das regionais tendo feito essa reunião. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve mais de uma reunião, mas em especial nos trouxe um desafio que eu acho que é importante eu gastar um minuto para compartilhar com todos, que foi, não é, a aproximação da indústria farmacêutica, né, convidando para um projeto, né, de divulgação das atividades, de divulgação do trabalho feito pelo Genca. Isso nos trouxe, pelo menos a mim, uma surpresa, um pouco de cuidado, um pouco de cautela, mas talvez até a palavra preocupação possa ser utilizada, de como trabalhar isso. Muitas vezes a gente tem uma preocupação, né, do viés da indústria no produto, no seu produto, né, seja ele medicamentos ou materiais, e como seria essa construção, como se faria, né, a exposição da marca perante um patrocínio comercial, como trabalhar a captação que isso pudesse gerar. Então, isso mobilizou ao Genca, e foi assim, para mim, uma felicidade muito grande, né, ter sido uma construção muito rápida, em especial ao aspecto pecuniário, em especial aos proventos, que nós sabemos que essa é uma forma de captação muito forte, né, de profissionais de todas as áreas da saúde junto à indústria farmacêutica. E o nosso entendimento, não é de que esse é um trabalho que segue em paralelo, para muitos mais importante do que a atividade profissional, mas segue num paralelo em relação ao tratamento pecuniário, ao tratamento financeiro. Então, entendemos que as participações que tenham a atuação, a chancela Genca, elas não devem reverter em proventos pessoais, mas sim uma outra forma de destinação. E aí, então, dando agora um pouco mais de clareza a esse raciocínio, a EMS, né, procurou por uma série de webinar, alguns de vocês já participaram, né, e nós transformamos, né, nós construímos que a captação financeira ela não está passando por nenhum dos participantes e está indo direto para um fundo de pesquisa do Genca. Esse dinheiro ele entra na SBC. Quando a SBC está captando um evento, parte fica para a administração da sociedade, parte para a administração do departamento, mas aqui, como a captação, a parceria foi realizada diretamente pelo Genca, esse é um dinheiro carimbado, está vindo para um fundo de pesquisa do Genca, que é exatamente para que a gente possa atender a esse passo não dado. Nesses anos todos, questionários foram aplicados, várias ideias, mas a concretização, né, da pesquisa propriamente dita ela ainda não aconteceu. Então, essas reuniões, né, já foram 5, teremos mais 3 ainda, setembro, outubro e novembro. Né, ela tem essa captação e tem sido muito importante. Já tivemos dessas ditas lives, né, com 2.000 pessoas assistindo, e está sendo muito importante porque está assim pulverizando o público assistente, mas também ampliando, né, o corpo docente. Isso é uma construção assim muito importante, não é, que a gente procurou ver como um balão de ensaio, não é? Então, cuidado contratual, e me parece que está seguindo um caminho assim bem seguro. Ainda esse ano, né, existirão ainda 3 webs do produto da SBC, do webinar da SBC, com a participação do Genca. Né? Nesse momento,
Nós temos também um grupo de estudos, não estimulado, criado, pelo Departamento de Hipertensão. Então, o professor Weimar, de Goiânia, professor Andréa Brandão, daqui do Rio de Janeiro, a Maria Luísa, que é uma doutoranda lá do Weimar, eles estão elaborando um projeto de intervenção, em valores, intervenção em sentimentos. Está num momento ainda de discussão de como será essa intervenção, a orientação também do professor Álvaro, do Mário, desse grupo, exatamente procurando ver uma forma de intervenção que possa dar algum resultado mensurável de pressão arterial de indivíduos não hipertensos graves. Então, é uma proposta de intervenção à distância, por aplicativo, e também está sendo muito interessante. Professor Álvaro está editando, está como editor principal de uma revista da SOCESP, ele poderá falar mais, e tem também o livro da SBC, em que ainda hoje eu estava interagindo com o professor Dalmo Précoma, de Curitiba, que é coeditor. Tem um espaço de um capítulo, eu quero ver se a gente consegue um pouco mais. É um livro mais enxuto, de textos curtos. A gente está tentando ver se consegue ampliar, porque eu acho que a gente tem material para muito mais do que um capítulo resumido. O nosso site ele está precisando de força, ele está precisando de uma atualização. Acho que ele está um pouquinho defasado, e talvez falte um pouco de perna ou de iniciativa para mim, para que a gente pudesse estar fazendo um trabalho um pouco mais abrangente. Ele já foi mais dinâmico. Acho que Mário estava com mais tempo para ajudar nessa parte do site. A gente está precisando reativar um pouco mais. Então, acho que me alonguei um pouquinho nessa primeira apresentação. Acho que depois o trabalho, queria dar os parabéns a Rosário, a Nila, a todo o grupo desse trabalho. Teria algumas dúvidas, mas talvez possa vir um pouquinho mais à frente. Nesse primeiro momento, mais que tudo, o agradecimento, a gratidão que tem por estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigado. Álvaro? Ok, estava aguardando. Pessoal, boa noite. E eu anotei aqui o que eu gostaria de comentar, e absolutamente entre amigos de longa data, Então, de maneira informal, bem informal, mas eu gostaria de seguir aquilo que a Lucélia pediu para que a gente comentasse sobre projetos, sobre ações. Mas, antes de tudo, é importante cumprimentá-los, Genca Bahia, e vou colocar na pessoa da Lucélia, Rosário, Nila, Cláudio, pessoas que eu tenho um contato maior. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, pelo empenho, pela dedicação. Precisa ter coragem, tem que pensar diferente, tem que ter um grau adequado de insatisfação com o atual para propor coisas novas. Então, de verdade, só motivos para elogiá-los. Primeiro, enquanto grupo, que mostra coesão. Segundo, enquanto realização de projetos, vocês têm um norte, têm uma bússola, vocês estão agregando gradativamente mais pessoas, estão agregando jovens e, de verdade, já é um grupo consolidado. 3 anos de existência de um grupo, quando não tem histórico anterior desse grupo, porque é muito fácil montar um novo grupo de eco, um novo grupo de hemodinâmica, imagem, mas não, isso aqui tem que ter uma dose de coragem, mas aquela coragem de pessoas que acreditam que medicina precisa de aprimoramento, precisa de progresso, a maneira de entender o adoecimento tem que ser repensada. Nós somos relativamente pouco eficientes nesse entendimento. E dentro do aspecto do Genco, o Roberto falou bem, e a gente precisa retornar um pouco lá atrás. E quando em 2011
no Congresso, nós estávamos na comissão executiva, o Roberto e eu, do Congresso Brasileiro de Cardiologia. Se vocês me perguntarem por que é que eu propus uma atividade no Congresso, um simpósio, mesa redonda de espiritualidade, hein, Roberto? Se eu voltar, eu não sei de verdade falar para vocês por que eu propus. Porque naquele momento, de alguma maneira, isso brotou e foi muito interessante, porque nós demos boas risadas e tem a ver com Genca Bahia. Sabe por quê? Uma das coisas que falaram é se nós iríamos convidar a mãe menininha do Gantuá no primeiro simpósio desse. Então, assim, é aquele sarcasmo que, na verdade, é uma belíssima, né, revolução na Terra para a gente plantar. E, a partir daí, vocês estão assistindo que, por intermédio de várias pessoas, nós sempre quisemos colocar a espiritualidade não como uma adjacência da cardiologia, mas como parte integrante da cardiologia como um todo. E estamos presentes em congressos regionais, em congressos nacionais, temos um grupo de estudo que está evoluindo logo, logo para um departamento, já temos uma diretriz, então, num espaço entre a primeira ideia até uma diretriz, foram 8 anos. Então, foi muito, muito bem. O meu comentário em relação ao grupo de vocês, é claro que o que eu estou comentando tem a ver com o meu pensamento. De alguma maneira, eu reflito o nosso grupo, que vocês fazem, todos vocês fazem parte do Genca, mas eu tenho o hábito de refletir muito, né? Eu tenho o hábito de pensar, mas pensar estrategicamente. Então, qual é a primeira coisa que me ocorreu ao longo dos anos? É que eu tenho uma vivência na cardiologia, em emergências, medicina, treinei fora, medicina baseada em evidências, nunca deixei de ver pacientes e tenho um pé forte na pesquisa. Como que espiritualidade, que tinha um nível de evidência científica promissor, mas não provado, por que se envolver com isso, né? E a história é muito simples, né? É entender o porquê do nosso adoecimento. E aqui eu coloco a linha que eu penso, né, dentro da espiritualidade, que nós devíamos seguir. A definição de espiritualidade, depois de muito trabalharmos, essa do Genca, uma definição muito boa. Por quê? Espiritualidade tem que ter abrangência, ela tem que ter inclusividade, ela tem que servir para o mundo, ela não pode ter limitações étnicas, religiosas ou geográficas. Então, tudo que vier do assunto espiritualidade, se não trouxer a inclusividade junto, provavelmente deve estar errado, né? Provavelmente. Então, tentando entender o adoecimento, acho que o que nós precisamos de trabalhar, primeiro, é com espiritualidade e não, eu estou falando em nome só do Álvaro, hein? E não religiosidade. Eu vou provocar vocês, tá? Eu vou provocar porque é importante. Eu não insistiria em religiosidade. Eu insistiria em espiritualidade. Pode até fazer como complemento. Nós não temos esse dado em religiosidade, gostaríamos de ver religiosidade de pacientes em terapia substitutiva renal. É válido. Então, como complemento religiosidade, sim. Mas espiritualidade é um guarda-chuva maior que inclui religião, religiosos, ateus, agnósticos e, mais importante, sem definição ligado a essa área. Então, eu, particularmente, tenho usado somente espiritualidade e saído um pouco da área da espiritualidade. O segundo ponto é que o foco nosso na cardiologia é saúde e doença cardiovascular. Qual que é a nossa principal? Vamos esquecer a espiritualidade. Todos nós trabalhamos, seja em teste diagnóstico, seja na prevenção, tratamento, emergências, fazendo o quê? Reconhecendo adoecimento e fazendo intervenções para atenuar esse adoecimento. Eu não mudei, eu continuo com a mesma cabeça dentro da medicina cardiovascular. Diagnóstico e tratamento, prevenção de adoecimento. Então, eu não criaria uma coisa além disso. Eu tenho algumas restrições, mas restrições científicas. Restrições científicas. Em qual área? Acho que nós devemos apostar em tentar entender mecanismos de adoecimento dentro da cardiologia. Vou ser mais claro. Não temos que colocar algo extra da cardiologia. Eu aproveitaria o que nós temos na cardiologia e melhoraríamos a abrangência e a maneira integral de entender
vocês quase não veem eu discutir, apesar de respeitar muito o assunto. Experiência quase morte, meditação é uma coisa muito interessante, mas o meu foco, eu acho que deveríamos concentrar, é no porquê do adoecimento. E aí tem uma linha que a gente começou e batizamos, né, de enfermidade moral. Se alguém perguntar o que estudar, estuda enfermidade moral. Onde é isso? Nós estamos publicando, daqui talvez um mês sai na revista da SOCESP, que é como nós enfrentamos a vida, é questão de perdoar, ser grato, ou seja, o relacionamento humano. Então você impactaria num mundo melhor e você entenderia que o adoecimento pode ser que ele comece muito tempo antes pela maneira como a pessoa enfrenta a vida. Então, eu iria para a espiritualidade, segundo, enfermidade moral, e eu não colocaria muita coisa em outras áreas que todo mundo já falou. Todo mundo já falou de religiosidade. Tem muitas pessoas já escreveram sobre meditação. Então, vamos pensar um pouco fora da caixinha e tentar criar coisas nossas no Brasil. Quer validar questionário internacional? Valide, mas já passou da hora de nós termos questionários que avaliem melhor. Eu vou usar um termo, solidariedade atitudinal, para não falar em caridade. Então, o indivíduo solidário, que tem conduta solidária, se o indivíduo adoece menos, isso interfere no adoecimento? Então, assim, eu iria nessa área para pensar em projetos e ações. E, por fim, né, eu acho que a graduação médica, o que vocês estão fazendo, é uma coisa muito importante de ter dentro da graduação médica, tem várias universidades que têm, ensinar os estudantes desde já, por uma razão muito simples. Empatia, relação médico-paciente, nunca foi tão necessária. Espiritualidade é uma ferramenta para isso também. Como o Roberto disse, né, eu paro por aqui, que nós vamos eventualmente ter uma discussão depois. Tem mais uma coisinha, perdão, eu paro por aqui, mas eu falo mais uma. Se sugestões, todos os questionários são bem-vindos, são estudos epidemiológicos. Mas em quais ambientes? Vocês podem pegar ambiente do paciente dentro da unidade coronária, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com fibrilação atrial, paciente com doença arterial periférica, ou se vocês estão num ambiente mais amplo, de clínica médica como um todo, podem ir para qualquer área para entender o quê? Como funcionam esses questionários. Pode ser de gratidão, pode ser de disposição ao perdão, pode ser o próprio de religiosidade, propósito de vida, bem-estar espiritual. Nós precisamos documentar. O segundo ponto é estudo caso-controle. O caso, quem tem a doença. O controle, quem não tem a doença. Aplica o mesmo questionário e vê se muda. Isso é simples de fazer e sugestão. Estudo randomizado. Estamos apostando em intervenção baseada em espiritualidade. Só que não dá para fazer uma intervenção para o perdão, uma para gratidão, uma para o otimismo, nós vamos nos perder. Então, nós temos que ser criativos de pensar numa intervenção que torna o indivíduo melhor, que ele tentaria abordar talvez 5, 6 áreas. E estudos mecanísticos, é a última coisa, para aqueles que gostam de pesquisa mecanística, sempre vale a pena. Você vai avaliar atividade inflamatória, você pode avaliar troponinas, você pode avaliar diversos marcadores ou biomarcadores inflamatórios dentro de determinados cenários, correlacionando com o questionário. Então, será que quem tem mais espiritualidade inflama menos dentro do ambiente da síndrome coronariana aguda? São questões mecanísticas totalmente em aberto. E finalizo aqui, Lucélia, não vamos construir uma coisa à parte da cardiologia. A gente precisa integrar, porque a cardiologia, ela andou muito e ela é muito boa, ela é muito densa. Então, nós precisamos complementar a cardiologia que está aqui e não como uma coisa ao lado dela. Enfim, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa celebração. Parabéns novamente ao Genca Bahia e, com certeza, a gente repetirá por muitos e muitos anos essa data e precisamos de mais trabalhadores dentro da questão ciência e espiritualidade. Muito obrigado. Obrigado, Alvo. Muito obrigado mesmo por vocês terem participado assim, tão fortemente, nos dado muita luz. Agora eu que chamaria o Mário para fazer o comentário, depois a gente abriria para todos. Mário.
Áudio desativado, Mário. Está ativado, agora a gente não está ouvindo. Tá. Então, vou falar, primeiramente, agradecer aqui essa grande oportunidade de nós revermos rostos amigos, mas tocando o coração. Isso nos lembra aquele dia maravilhoso que nós passamos, aquele fim de semana maravilhoso que passamos aí em Salvador. E é uma grande satisfação a gente estar aqui revendo Lucélia, Maria do Rosário, Nila, Ana Marice. Eu não vou citar todo mundo, porque senão vou acabar esquecendo alguém, né? Mas o Alberto, o Cláudio, o Nivaldo, né? Então, foram realmente assim muitos encontros assim que nos deixaram muito satisfeitos, né? E eu não vou entrar tanto aqui nas questões assim mais práticas e o professor Álvaro e o professor Roberto abordaram. E eu vou lembrar um pouquinho até da nossa apresentação, porque me chamou muito a atenção e talvez tenha muito a ver com o que o Genca está fazendo na medicina como um todo. A gente fez uma revisão porque estávamos lá na primeira faculdade de medicina do Brasil e me surpreendeu muito quando fui revisar o que precisava para ser médico lá em 1826. Né? Dom Pedro I teve em setembro de 26 para diplomar os alunos, e os requisitos para ser estudante de medicina naquela época era saber ler e escrever. A duração da faculdade era de 5 anos. Né? Então, era uma outra medicina. Nessa época, por exemplo, a preocupação das escolas médicas era com o surto de sífilis que estava tendo no Rio de Janeiro. E as teses daquela época era de que isso era alguma influência da religião, né? Que tinha alguma influência da religião cristã sobre o problema da saúde pública e privada e talvez até alguma coisa dos problemas dos casamentos. Então, vejamos que, olha que salto enorme que deu a medicina nesse período, e a gente está vendo aqui agora com o Genca nas faculdades, que o professor Álvaro comentou, está crescendo as questões das ligas, né? Cada vez mais presentes. A Bahia já está com as disciplinas aí de espiritualidade em mais de uma faculdade. Outras faculdades que não têm disciplina de espiritualidade, os professores têm abordado isso no dia a dia. Então, é uma celebração que eu acho que ela vai muito além só desse amadurecimento, né? 3 anos, quando a gente vai ver questões assim de ciclos, né? Tem tudo a ver com o ciclo do amadurecimento. O Genca Bahia, ele me traz uma grande alegria quando eu vejo esse entrosamento de vocês, essa participação, quer dizer, um envolvimento com essas reuniões periódicas, que disciplinadamente e organizadamente tem método para fazer essas reuniões. Então, acho que isso é um grande ensinamento para todo o Genca de todo o Brasil. E eu vou colocar assim como final aquela frase do Thomas Kuhn, que botou os paradigmas aí, e nós estamos querendo fazer aqui não uma revolução científica no sentido de botar tudo para baixo, mas de acrescentar esse componente que é extremamente importante, que todos nós aqui sabemos, e nós temos que realmente criar métodos para trazer aqueles colegas que não perceberam isso ainda. E o Thomas Kuhn diz assim, que as revoluções científicas ocorrem porque o observador vê o mesmo fato sob uma luz diferente. Então, é essa luz diferente que está sendo dada pelo Genca, né, que a gente está trazendo isso com muito cuidado, muito carinho, e vocês seguramente estão fazendo essa luz brilhar aí em vários outros setores, não só do Genca, né, mas a medicina de Salvador aí está realmente melhorando bastante, muito em função disso. E eu fico muito feliz quando a Lucélia lembrou aí hoje da irmã Dulce, né? Quer dizer, que era uma pessoa assim que ela tem uma conotação religiosa assim que é muito grande no sentido assim da população. Mas quem conheceu ela de perto, quem conviveu com ela,
a questão religiosa era menos importante para ela. A questão espiritual era muito mais importante. A religiosidade, ela ficou marcada por essa questão religiosidade, mas a questão espiritual que vinha no entorno dela era uma coisa muito, muito intensa e muito impactante. Então, muito obrigado a todos por essa oportunidade e contamos aqui com a presença de vocês no GENC SBC e contagiando aí com a energia que vem da Bahia. Obrigado, Mário. E você me lembrou uma coisa que às vezes ela estava no projeto dela de cuidar das pessoas. Ela disse, não tenho tempo de ir para a missa todo dia, não. Não tenho tempo, não. Tenho muita coisa para fazer. Então, é exatamente isso que você está dizendo. Ela era uma freira, então a gente pensava de uma religiosidade, mas ela era de uma espiritualidade. Brigava, às vezes, com os padres, brigava com a ordem dela, rompeu com muita coisa. Então, é isso. Obrigado por ter trazido isso para a gente aqui, relembrar. Eu passo a palavra agora para minha amiga e irmã, Ana Marice, para falar um pouco dos projetos que ela já vem desenvolvendo dentro da Faculdade da Escola Baiana de Medicina, sobre religiosidade, espiritualidade, mais ou menos as pesquisas que ela já tem, inclusive, prontas e outras em andamento. Ana, prazer em ver. Boa noite, prazer ver todos, né? Aí, nesse momento de pandemia, ver as carinhas, né? Que a gente não pode ver mais, não pode mais estar vendo as pessoas. Estou vendo tanta gente conhecida, pessoas com visual novo, né? Álvaro aí de barba branca, com a cara um pouco diferente do que a gente está habituado a ver nos congressos. Deve ser que está difícil do barbeiro, né, Álvaro? Com a pandemia. Quero parabenizar também Rosário, sobretudo, por ter tido essa iniciativa e por ter, durante todos esses anos, né, que o GINCA continuou fazendo os encontros, ela sempre com uma energia positiva, no sentido que ele sempre acontecesse, insistindo. Realmente, se a gente dissesse assim, o pé de boi que mantém, desculpa a expressão um pouco grosseira, né, mas que mantém essas reuniões vivas, porque ela insiste, chama as pessoas, convoca e tem nos estimulado a continuar sempre participando das reuniões. Então, eu queria falar que, na verdade, eu tenho o privilégio de ser coordenadora de um programa de pós-graduação, que é um programa multidisciplinar, multiprofissional, acolhe profissionais de todas as áreas, e desde muito tempo a gente tem trabalhado aceitando pós-graduandos que trabalhem com temas ligados à espiritualidade. Então, eu queria mostrar aqui algumas produções que nós já temos, o que está sendo encaminhado. Pode passar para mim, Rosário? Bom, então aqui são as pesquisas e as produções científicas em espiritualidade do curso de pós-graduação em Medicina e Saúde Humana da Escola Baiana de Medicina. O nosso programa, esse ano, faz 20 anos de existência, né, desde a primeira turma que entrou. Então, a gente vai, inclusive, fazer uma boa comemoração e esse aspecto é um aspecto que a gente gostaria também de finalizar. Pode passar, Rosário? Bom, então eu trago aqui, de mestrado concluído, esse mestrado foi o mestrado de Cíntia Vieira Sanches Sampaio. Ela está presente aí na nossa sala do Zoom. Ela depois poderá falar um pouco desses trabalhos. Cíntia é psicóloga e tem uma especialização e uma prática longa sobre a meditação healing. Então, quando ela chegou no programa, ela já chegou com a ideia de trabalhar com healing, e aí a gente encaminhou a orientação dela para uma psiquiatra, e no mestrado dela, depois eu entrei um pouco no circuito, que eu era coordenadora e quis dar uma força nela, porque o tema também me interessou. E aí nós conseguimos 2 publicações. A primeira publicação, que foi uma publicação diretamente relacionada ao trabalho dela, que foi o efeito da medicação
healing, né, reduzindo a ansiedade em indivíduos que estavam na fase de manutenção de peso. Depois ela pode comentar, que já foi um ensaio clínico. E também no mestrado, ela fez uma grande revisão sobre meditação na saúde, né? E essa revisão tem sido bastante citada. Sempre recebo uma mensagenzinha no ResearchGate dizendo, olha, essa sua revisão foi citada. Então, na verdade, tudo isso foi fruto do trabalho do mestrado de Cíntia. E aí, pode passar, Rosário, Cíntia ficou muito envolvida com essa questão, com os resultados que ela obteve, e ela queria testar isso com os desfechos um pouco mais duros, digamos assim. Então, ela, no doutorado, ela fez o efeito da meditação healing na perda de peso e na medida da circunferência, né, em mulheres obesas, também um ensaio clínico. E esse estudo foi muito bacana, que foi realizado na CCVP, que é um centro de assistência, né, em parceria da Baiana, tem a Universidade Federal da Bahia também, lá no Candial. Então, ela trabalhou com uma população de baixa renda. Eu acho que ela mesmo também, que Silvana parece que faz um trabalho, né, Silvana? Então, assim, toda uma interseção, né, das pessoas que estão no GENCA, que nem se conhecem, mas que acabam estando circulando por áreas que aceitam e que têm estimulado o trabalho com espiritualidade. Pode passar para mim, Rosário? Bom, temos um mestrado em andamento, que é o mestrado de Rosário, que é a Associação do Envolvimento Espiritual com Ganho Funcional e Qualidade de Vida de Pacientes Cardiopatas em Programa de Reabilitação Cardiovascular. Rosária está sendo orientada por Luiz Eduardo Ritt, e aí vai um pouco dentro daquilo que Álvaro chamou a atenção, né, que é de trabalhar realmente a espiritualidade ligada diretamente com a questão cardiovascular, com as questões relacionadas ao adoecimento cardiovascular, ou investigação, ou métodos, ou avaliação diagnóstica. Bom, seguindo aí um pouquinho, a gente tem ainda o projeto de Sharon, né, que é um doutorado em andamento, a espiritualidade no enfrentamento da dor em pacientes oncológicos. E Sharon também faz parte do GINCA. Normalmente ela deveria estar aí hoje, eu não vi Sharon por aí, mas ela normalmente estaria, né? Então, Sharon, no doutorado dela, ela já tem 2 publicações, né? Uma na Revista Brasileira de Dor e a outra na Revista de Saúde Coletiva, relacionado ao doutoramento dela, que está em andamento. E, finalmente, temos também o estudo de espiritualidade em pacientes com câncer, que é feito por um cardiologista, Ricardo Chalub, e está sendo orientado por Luiz Cláudio Correia. Então, para dizer para vocês que o nosso programa tem valorizado que a espiritualidade seja tratada dentro da pesquisa com seriedade e com os mesmos parâmetros de busca de evidência que nós tratamos qualquer outro tema dentro da medicina. E dizendo só para vocês que se tiver alguém aí interessado em tornar a sua pesquisa algo mais acadêmico, agora em setembro nós vamos lançar o nosso edital, né, de processo seletivo, que será no final do ano. Então, se alguém tiver interessado, pode se encaixar em alguma das nossas linhas de pesquisa. Temos muitas pessoas aqui que foram do nosso programa, né? Cláudio, está aí dando risada, mas dando risada é só a foto, o Rosário está lá agora, Cíntia, e Nila, que já andou passeando por lá em algumas disciplinas, mas ainda não tomou coragem. Talvez agora, né, Nila? Bom, era isso que eu queria falar para vocês, para mostrar que a gente pode estar trabalhando espiritualidade de uma forma tão séria como qualquer outro setor de pesquisa, como qualquer outro setor de pesquisa em busca de evidências. Obrigado, Ana, muito obrigado.
Passo a palavra agora para a Idália. Idália é uma amiga também muito antiga, de Feira de Santana, né, que é a maior cidade do interior da Bahia, perto aqui de Salvador. E Idália vai falar um pouco sobre a experiência dela na Universidade de Feira de Santana. Idália, vamos, Idália, por favor. Boa noite a todos. E muito bom estar participando dessa reunião, desse momento muito especial. Eu estou um pouco afônica, vou tentar ser o mais breve, porém, vou tentar ser breve devido a esse problema que estou enfrentando aqui de afonia. Mas, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a todo o grupo, especialmente Rosário, que tem sido uma pessoa muito ativa, Nila, Lucélia, Ana Marícia, aqui da Bahia, e todos os outros integrantes e fundadores do grupo que contagiaram com essa nova modalidade de implementação na prática médica, que é a espiritualidade, muito importante. Bom, eu tenho uma experiência, minha experiência é quase que zero nisso ainda. Eu comecei a participar do GEMCA ano passado e tentando colher algumas ideias para tentar, dentro da UFES, fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, na UFES nós temos um programa de prevenção em doenças cardiovasculares. Esse programa já existe há muito tempo. Lucélia, não sei se tem lembrança, desde a época do professor Armênio, que estimulava a prevenção cardiovascular, com controle de fatores de risco. Então, nós criamos esse programa, fizemos alguns trabalhos, mas a universidade, a UFES, é muito pouco estimulante em relação ao prosseguimento de trabalhos de pesquisa ainda. Então, com muita boa vontade, nós tentamos ainda segurar esse programa, fazendo esse atendimento. Nós contamos com um endocrinologista, uma psicóloga, enfermeira, assistente social. Bom, ano passado eu comecei a pensar em algumas coisas, fazer e gostaria de contar com a parceria. Na verdade, eu não tenho nada ainda em mente, e para mim, nesse momento de pandemia, se tornou mais difícil, porque o que nós vínhamos fazendo numa constância até março foi interrompido abruptamente e perdemos o contato com os pacientes, porque a universidade parou. Nada funciona na universidade. A última reunião que nós tivemos com o reitor é de que não sabe quando vai voltar, ele não tem perspectiva de abrir, todo mundo está trabalhando em home office e não temos mais contato com os pacientes. Então, para mim, foi muito preocupante, como eu falei com ele, porque esses pacientes, muitos da universidade, que fazem parte do programa, eles têm convênios como Planserve, e se tiver qualquer urgência, eles podem procurar outros profissionais, mas tem pacientes carentes. Nós temos um grupo de pacientes que, para mim, esse é o principal, que é um grupo que foi criado, que é um grupo de terceira idade, que é o AT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. Então, esses pacientes são quase que 200 e poucos pacientes que foram incluídos, vindos de um programa que a universidade criou. Então, nós acolhemos esses pacientes e esses pacientes que a gente não sabe também, depois de março, como estão. Eu tenho feito contato com a coordenadora e ela também faz contato com alguns, mas nessa idade já mais avançada, eles têm mais comorbidades, têm mais doenças, são mais hipertensos, têm mais diabetes, têm mais fatores de risco. Mas o tratamento que estava sendo feito foi, de uma certa forma, interrompido. E nós não sabemos onde estão sendo acompanhados, se estão sendo tratados,
se estão sendo controlados. Então, primeiro ponto é esse problema que nós enfrentamos clínico. Então, nesse momento, falar em espiritualidade fica um pouco assim, para a gente, difícil, porque nós não sabemos se esses pacientes estão sendo atendidos em algum lugar, se estão fazendo tratamentos corretos da pressão, porque eles foram para o programa também, de uma certa forma, quase que pressionados, porque eu até conversando com o Rosário, eles procuraram inicialmente o programa, porque é um programa muito bom para eles. É um programa que não envolve assim diretamente a espiritualidade, mas acho que está incluído, porque é um programa de atividades que eles têm a oportunidade de fazer yoga, natação, hidroginástica, trabalhos manuais, ter o convívio deles ali. Então, são pacientes que têm os seus problemas em casa, mas que adoram ir e participar daquelas atividades. Eles, através da coordenadora, foram incluídos no programa de prevenção da UFES, mas eles foram como que obrigados, porque a coordenadora fez um propósito de só matricular quem tivesse uma avaliação cardiológica, porque ela sabia que muitos eram hipertensos e não se cuidavam, muitos diabéticos. Então, eles já iam temendo que eu passasse, ou o endocrinologista impedisse que eles fizessem a atividade. Eles já chegavam, doutor, eu preciso da UAT, preciso das atividades, e estou muito bem, só preciso do atestado. Mas, na verdade, eles eram hipertensos, eles tinham diabetes, eles eram problemas que tinham outros problemas, dislipidemia, e eles não sabiam. Muitos eram hipertensos, não sabiam. Então, nós procuramos tentar fazer um convencimento, um atendimento mais especial, que aí eu não sei se a espiritualidade está envolvida, mas procurar uma maneira de convencê-lo a participar do programa e participar das atividades da UAT. Porque o interesse deles era as atividades da UAT, que eles adoram. Então, nesse momento aí, nós temos esse grupo de pacientes que, de uma certa forma, estão afastados, e nós gostaríamos muito de contar com a parceria do GEMCA para programarmos algum trabalho consistente que tivesse um efeito produtivo tanto para os pacientes quanto para acrescentar ao estudo da espiritualidade dentro do que tem se proposto, do que tem sido feito. Então, foi essa abordagem que Rosário me convocou a falar. Na verdade, eu estou aqui mais aprendendo, ainda crescendo e ainda vivenciando, porque é uma coisa muito importante falar em espiritualidade, vivenciar a espiritualidade, é uma coisa que engrandece, que traz mais paz, traz mais conforto. E eu fico ainda um pouco capenga, porque ainda não sei como lidar com isso e nem como instituir isso dentro desse programa que nós temos. Eu gostaria de aproveitar para fazer alguma coisa que pudesse ter algum impacto também e incluir isso dentro do que tem sido feito aí por vocês. E agradecer por esse momento, por estar aqui também participando e colocando essa problemática. Tá anotado, olha, foi assim que surgiu Travessia, quer dizer, foi uma solicitação de uma preceptora. E aí juntamos e criamos um trabalho. Ok, não vai ser dentro da cardiologia necessariamente, mas a cardiologia colherá bons frutos, já que tantos são hipertensos e naturalmente pela faixa etária, com certeza o que a gente possa vir a fazer em relação a qualidade de vida, estímulo à adesão ao tratamento e tantas outras situações que intervenções no âmbito da espiritualidade, não da religiosidade, aí eu concordo, com certeza poderão talvez facilitar essa abordagem desses pacientes. Está anotado, prometido, para pelo menos a gente discutir um pouquinho e vamos ver o que a gente pode propor, tá certo?
Esse é o espírito da coisa, desse encontro, né? Daqui para frente. A gente primeiro mostrou um pouco o que já tem estruturado. Agora a gente abre exatamente para isso. Eu tenho paciente, preciso de um projeto, eu tenho um projeto, preciso de um paciente, estou fazendo um projeto disso, queria que vocês soubessem. Então, uma coisa bem livre, que é o que Lucélia vai levar aí. Cíntia, queria fazer alguma colocação, depois o Marcos, querem participar de alguma forma, foram citados e querem entrar? Cíntia? Não? Marcos Web, né? Web. Ok. Bom, boa noite. Sim. Cíntia. Agora que eu te vi. Boa noite. Boa noite. Seja bem. Bom, para mim é um prazer estar aqui, né? Primeira vez que eu estou participando aqui de uma reunião do GENCA. Convite de Rosário, agradeço aí, né? Fiquei muito feliz de poder assistir a sua apresentação e esse projeto tão bacana, né? Agradecer também a Ana Marice, né? Falando sobre a pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer. E assim, para mim, a espiritualidade é uma dimensão super importante do ser humano. De verdade, é o acesso a essa dimensão que pode organizar, né, todos os níveis que a gente traz e promover saúde. E todo o foco da minha pesquisa, já há muitos anos também, de forma empírica, no meu consultório, é em direção desse contato com esses níveis, né, mais sutis, nessa dimensão mais sutil do ser humano. E foi dentro da observação na clínica, durante anos, com trabalho com as práticas do healing, as práticas de meditação, que eu procurei a Baiana. Agradeço muito a Ana Marice, que me apoiou demais, né, uma orientadora muito querida, e eu tive a oportunidade na Baiana de poder pesquisar com espiritualidade, e foi um trabalho, para mim, muito rico, de muito aprendizado, com resultados muito bacanas, e depois a oportunidade, ainda na Baiana com doutorado, de poder levar esse trabalho da meditação para uma comunidade, né, de pessoas bastante vulneráveis aqui em Salvador, lá no Pau da Lima, e ver o quanto, no contato com essa dimensão, né, mais progressiva de consciência, aquelas mulheres, né, puderam ter uma outra visão de si mesmas e terem resultados surpreendentes na busca da saúde. Então, sei lá, acho que o caminho, né, para nós, né, é pesquisar mesmo a espiritualidade, incluir a espiritualidade cada vez mais de forma científica, séria, né? A espiritualidade, eu concordo com o que foi colocado aqui, é uma dimensão muito mais ampla do que a religiosidade, e eu acho que é nesse caminho que a gente deve seguir, né? Então, é isso que eu tenho a dizer, né? E assim, apoiar cada vez mais, né? Me dispor também cada vez mais a apoiar e a estar com vocês nessas pesquisas voltadas para essa dimensão do ser humano. Né? Parabéns aí, Rosário, pela iniciativa também, né, de mais uma pesquisa. Obrigado, Cíntia. Marcos, quer falar alguma coisa? Alguém quer mais falar? Pela ordem aqui, não tô vendo ninguém. Eu posso falar, Lucélia. Pode ser? Claro, claro. Então, boa noite, né? Muito feliz de reencontrar algumas pessoas queridas que fizeram parte da minha trajetória, né? Eu sou Thaís, eu sou de Salvador, mas no momento estou em Juiz de Fora, né? Eu vim para cá fazer o meu doutorado com o professor Alexander Moreira de Almeida, né? Que é um pesquisador importante nessa área de espiritualidade. E eu estou iniciando o doutorado agora, né? Aqui
e a gente está fazendo uma pesquisa sobre experiências espirituais no final da vida, né? Então, não é uma ligação direta com a cardiologia, mas de alguma forma, boa parte, né, das pessoas, a gente não vai escolher uma doença de base, a gente vai trabalhar em 4 unidades de cuidados paliativos no Brasil, né? O meu estudo está no Comitê de Ética, já em apreciação ética. Seriam 4 unidades do Hospital de Barretos, o Cuidativo, que é a unidade de cuidados paliativos em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul. Também um hospital universitário do Mato Grosso do Sul, com o professor Ramon Penha, e a outra unidade, que é a unidade de cuidados paliativos com a professora Maria Goretti, que é lá no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Né? A gente ainda está, esse projeto está em apreciação ética, mas é um projeto que a ideia, a gente vai estudar as experiências espirituais e suas implicações para a qualidade de morte. Né? Se essas experiências espirituais, de alguma forma, os estudos internacionais, assim, poucos foram feitos com pacientes, né? A maioria com familiares e profissionais de saúde, relatos desses profissionais, e a nossa ideia é a gente está colocando como participantes tanto os pacientes, quanto os familiares, quanto os profissionais de saúde. Então, a ideia é a gente, primeiro, ter uma ideia de prevalência no Brasil, entender, descrever essas experiências, saber como elas acontecem aqui no contexto brasileiro, e depois buscar entender se isso tem uma influência nos pacientes que tiveram experiências espirituais próximos à morte, tiveram melhor qualidade de morte ou não, né? Como foi isso? E fazer também uma diferenciação entre delírio, né? Porque muitas das questões trazidas dentro do campo da medicina e da psicologia é que esses pacientes não estão vivendo experiências espirituais propriamente ditas, como ver familiares que estão vindo buscar, né, fazer a transição para outro mundo, ver luzes, jardins, tem uma série na verdade, as experiências são bem descritas na literatura, né? E isso é tido como alucinações, hipóxia de um cérebro moribundo, ou várias outras questões, expectativas, questões emocionais, e a gente está tentando estudar isso, e quem sabe, se o estudo assim trouxer, se os dados trouxerem, poder discutir um pouco das implicações da relação mente-cérebro, né? Poder olhar um pouco da hipótese de se existe uma consciência além do cérebro, né? Se a consciência sobrevive à morte do cérebro físico. Isso é algo, se for possível, né? Então, assim, eu estou muito feliz. Eu faço parte da REUP, da Rede Universitária de Pesquisa em Espiritualidade da Universidade Federal da Bahia, que Marcos é o coordenador, né? Mesmo estando aqui, eu não largo. A gente faz parte de uma rede de construção, de fortalecimento dessa temática dentro da universidade, né? Então, assim, o que precisar, espero contar com vocês. Estou disponível também para o que vocês precisarem, né? Obrigada. Bom, aproveitando a deixa que Thaís deu, então, eu gostaria de cumprimentar a todos do GENCA, particularmente a Rosário, né, que nos convidou para estar presente nessa atividade, parabenizar ao GENCA pela sua produção, que foi demonstrada aqui, né? A gente fica muito feliz com isso, né, em ver a temática da espiritualidade realmente crescendo na Bahia e buscando, formando galhos nas diferentes áreas. Atualmente, a gente vem trabalhando com temas ligados ao ensino em espiritualidade, a diferenciação entre experiências espirituais e doenças mentais, e também a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando agora num projeto para avaliar o impacto psicológico da pandemia, né, ligados a aspectos da religiosidade e espiritualidade. E aí, quando o Nila estava apresentando e estava buscando parceiros, olha, a gente tem muito interesse nessa temática, e eu acho que a gente pode conversar a respeito de maneira que a gente possa buscar dados interessantes para responder uma série de questões. Eu, particularmente, acho que a pandemia vai deixar um grande legado em relação a trabalhos ligados à temática da espiritualidade. A gente tem visto muitos grupos no Brasil inteiro realmente trabalhando com o tema, né, durante a pandemia. E isso, acredito eu,
vai permitir que o tema, que já é um tema consolidado no meio científico, né, mas ainda emergente, ele vai ganhar uma outra dimensão. E eu acredito que as pessoas que trabalham com a temática de espiritualidade terão muito a ganhar com isso. Então, a gente fica muito feliz com o trabalho do Genca, né, com o trabalho realizado por Rosário, doutora Lucélia, Anila, e a gente se coloca à disposição para estreitar os laços e as parcerias de pesquisa nesses trabalhos em que vocês estão diretamente ligados. Muito prazer e, novamente, parabenizo a todos vocês. Muito prazer, Marco, lhe conhecer de nome bastante. É só agora que pude conhecer, não pessoalmente, mas assim, o seu fenótipo. Foi um prazer. A gente agora está, assim, em termos do que estava roteirizado, acabou, né? E assim, a gente ficou muito feliz, eu acho que cumpriu com todos os objetivos propostos. Pediria aos 3 do Genca que fizessem as considerações finais e a gente já quer marcar um próximo encontro, não assim muito cedo, mas também não muito tarde, para que a gente possa caminhar, senão as coisas morrem. Muito obrigado a todos e Mário por essa ordem, Roberto e depois o Álvaro, para a gente encerrar. Bom, eu vou encerrar bem simples e com aquilo que a gente tem visto com as evidências científicas que faz muito bem para o ser, para a qualidade de vida e para a qualidade de morte que a Thaís trouxe aí, né? Que acho que realmente é importante que a gente comece a trabalhar também esse tipo de aspecto, né? Só gratidão a todos, gratidão a todas as oportunidades que a gente tem recebido de estarmos juntos, de estarmos compartilhando esses pensamentos. Seguramente, só o fato da gente estar envolvido com isso nos possibilita um melhor enfrentamento, até mesmo dessas situações que a nossa sociedade está vivendo. Gratidão muito grande, um abraço especial no coração de todos vocês. Obrigado, Mário. Mário, eu estou sempre muito próximo, então não estou com tanta saudade. Álvaro? Bom, Lucélia e demais colegas, eu não posso deixar de cumprimentar a bela apresentação da Ana Marice com o trabalho da Cíntia, parabéns mesmo, a tese da Rosário, parabéns, o comentário da Idália e a necessidade de fazer trabalho. Vocês, de verdade, têm que ser muito, muito cumprimentados. Parabéns mesmo, não é um elogio gratuito. Vocês estão fazendo história, vocês estão deixando um legado, tá? Dentro da sociedade baiana, mas muito mais, né? Esse é um legado que ele interessa ao mundo, O mundo não tem essa visão que a gente está tendo aqui no Brasil de avaliar cientificamente a espiritualidade. Então, é a vez do Brasil para o mundo, e vocês estão no caminho certo. Eu aproveito também na linha do agradecimento, né? Que o agradecimento ele revela a memória do coração, né? Então, uma das maneiras do coração expressar a sua memória é por meio do agradecimento, e num momento que nós temos aí uma doença chamada Alzheimer do coração. Não existe não, né? Eu estou comentando que as pessoas, né, esquecem. Então, eu expresso, né, de verdade, meu agradecimento pela oportunidade que vocês proporcionaram para mim, de verdade. E, como sugestão, o Genca, enquanto grupo de estudos, logo departamento, nós saímos com a lição de casa aqui, Rosário, Idália, Cíntia e mesmo aí, não vou esquecer, a Nila e a Ana Marice, nós deixaremos um setor dentro do Genca para as pessoas encaminharem propostas ou, eventualmente, quando quiserem discutir proposta, que a gente tem essa facilidade como hoje, né, via Zoom, que na verdade nos aproximou, para que a gente não perca oportunidades de trabalho. Porque é muito ruim alguém querer trabalhar
e não tem o que fazer. Então, o Genca assume essa responsabilidade. Eu sei que o presidente do nosso grupo vai falar daqui a pouco, mas eu já coloco nas costas do Roberto que a gente tem que dar condições das pessoas discutirem as ideias e produzirem cientificamente para mudar o mundo para melhor. Muito obrigado a todos. Lucélia, obrigado especialmente você pelo convite, minha irmã. Obrigadíssimo, Álvaro. Por favor. Tem sido muito rica todas essas interações e o nosso grupo é muito privilegiado porque tem Álvaro e outros aqui com uma capacidade de análise crítica, de orientação de protocolos assim muito rica. É, é, na Faculdade de Ciências Médicas, lá na UERJ, nós discutimos também, num grupo, como trabalhar com os residentes nessa situação agora de Covid. E surgiram assim dois caminhos. Um deles foi, que me parece semelhante ao que, por exemplo, o Rosário está fazendo, que foi de intervenção, mas ao invés de um protocolo, o grupo da psicologia, existe um núcleo de apoio psicopedagógico ao residente, não é? E que fez uma série de rodas de debates com várias abordagens, assim foi bastante rico e a adesão espontânea dos residentes. Só para dar um contexto, são 420 residentes que nós temos em 55 programas. E no último levantamento, pelo menos 50% esteve afastado com suspeita ou confirmação de Covid. Então, essa foi uma vertente assistencial. Na vertente de pesquisa, nós fizemos um questionário e é interessante, né? Colocar os jovens colegas para responder pesquisa não está sendo fácil, talvez pouco mais de 15% respondeu, e nós fizemos um questionário, e aí eu acho que é interessante, mesmo com toda, vamos dizer assim, a não adequação ou os vieses que os questionários têm, né, eles podem servir como uma base interessante de cruzamento de informação e depois de busca. Então, só para exemplificar, nós colocamos sim nessa pesquisa, colocamos Durel, colocamos um questionário de depressão, um questionário de burnout, um questionário, não é, de bem-estar espiritual e um questionário de perdão. Foram cerca de 90 perguntas no total, se preenche em 15 minutos. Então, eu acho que é interessante porque eles podem não ser ideais, mas na hora de uma publicação ele permite cruzar e acaba puxando. Então, acho que todos esses protocolos, não é, mesmo que eles sejam de intervenção, tem que ter os questionários que vão ser âncoras, que vão ser indexadores para os protocolos. Foi uma reflexão que eu vi, né, ouvindo e aprendendo, acho que está plantada a semente, mas vamos construir esse espaço dentro do Genca de uma maneira mais formal, né, e como aprendi bastante, né, estou muito feliz de estar aqui, queria também agradecer a todos vocês essa oportunidade, dar os parabéns, não muito pela comemoração, mas muito pelo que a gente viu aqui já germinando, florescendo, né, nesse momento do Genca Bahia. Parabéns a todos vocês, até uma próxima oportunidade, que ela seja breve e tomara que seja presencial. Quero estar bem próximo, abraçando vocês. Um forte abraço, por enquanto à distância. Muito obrigado. Obrigada a todos, obrigada especialmente ao Roberto, ao Mário, ao Álvaro, que eu fiz um convite pessoal. Sei o quanto nós estamos sobrecarregados, estamos vivendo uma situação bem atípica, mas muito obrigada de coração e a todos que participaram, né? Principalmente a Rosário, sem ela nada disso aconteceria. Agradecer a todos e passo a palavra para a Rosário para encerrar. Muito obrigada. Saúde e paz para todos. E o próximo vai ser com leite de coco e azeite de dendê. Tenho fé e Deus. Então, todas as minhas palavras são de gratidão. Realmente, isso era um sonho já antigo e
o Genca faz aniversário, não é momento de se comemorar nada com tudo isso, mas a gente pode celebrar, pode tornar este momento célebre, no sentido do que, para mim, a espiritualidade representa mais, que é nesse sentido do estabelecimento de pontes. De pontes. Espiritualidade, para mim, é sinônimo de ponte. Então, hoje eu realmente estou muito feliz, muito agradecida a presença de todos, a participação de todos. E não sei se Nila quer fazer alguma colocação agora no final, e eu vou deixar somente uma imagenzinha para a gente se despedir. Aí, Maravilha. fechar. Muito bom, obrigada a todos. E vamos realmente marcar um próximo encontro. Acho que daqui deu essa sensação, né, de que pede novos encontros. Grande abraço a todos. Então, são as palavras da irmã Dulce. Acho que ela não era terapeuta corporal, não, mas ela fala como se fosse. O corpo é um templo sagrado, a mente o altar. Então devemos cuidá-los com o maior zelo. O corpo e a mente são os reflexos da nossa alma. A forma como nos apresentamos ao mundo e um cartão de visitas para o nosso encontro com Deus. Muito obrigada. Obrigada mesmo.